grande coisa que eu aprendi nessa vida de defensor público é a necessidade da gente olhar para o outro para descobrir realmente o que ele está precisando. Às vezes a gente é muito técnico, lógico que no direito é preciso ser muito técnico, mas aquele olhar de acolhida, aquele olhar de realmente compreender a necessidade do outro, às vezes faz muita diferença. E como essa sempre foi a minha pegada durante a defensoria, né? Eu fui defensora pública de vara de família, então às vezes a gente nem precisa usar tanto a técnica jurídica, mas muito mais a psicologia, né? Aquele trabalho de levar a pessoa a aceitar e superar momentos difíceis, né? Uma família desestruturada é um momento muito difícil. E eu percebi, eu vou me aposentar daqui uns 5 anos, o que eu vou fazer? Não quero mais advogar, quero passar a ter uma atividade mais leve. E aí eu comecei a me interessar por terapias integrativas, fiz uma pós-graduação em acupuntura. Na acupuntura eu conheci a aromaterapia, paixão absoluta à primeira vista. Eu comecei a estudar, e num desses cursos eu conheci a doTERRA através da Marisete Neves. Ela era minha colega de cursos, a gente estava fazendo um curso bem específico de psicoaromaterapia, e depois eu fui ser aluna dela, né, que ela também tem um curso, e a gente trabalhou a partir daí juntas. Eu estou na equipe dela, trabalho com ela e o Alcir já há quase 3 anos, e cada vez aprendendo mais com a doTERRA. Também sou professora de aromaterapia, então isso dá a gente uma vontade de aprender mais, porque toda vez que a gente fala, eu sou professora, você tem que estar preparada para entender um pouco mais e passar essa informação adiante. Aí eu fiz uma doideira, eu voltei para a faculdade, estou cursando biomedicina, estou terminando o 2º ano de biomedicina, estou assim, apanhando, mas é exatamente o que eu quero entender, um pouco mais do lado bioquímico dos óleos essenciais, né? A grande verdade é que a bioquímica é uma pequena parte dos óleos essenciais. A gente ganha muito quando a gente entende todo esse outro universo de ação, que é o universo das emoções, é o universo vibracional, né, dos óleos essenciais, que trazem para a gente toda essa mudança de padrões de pensamento, de sentimentos, de traumas que a gente pode reviver. Então, isso, para mim, assim, é o momento, é o que eu estou fazendo, aromaterapia vibracional, inclusive com um cursinho aí. Bom, vamos lá. Para falar do Kit Kids da doTERRA, deixa eu ver aqui se meu mouse está funcionando. Tá. A gente sabe, né, que ele foi preparado com todo carinho, o nome já é sugestivo, foi preparado para a gente usar com as nossas crianças. Não só para as crianças, mas com segurança nas crianças. E eu começo sempre com essa perguntinha. Afinal de contas, óleos essenciais são seguros para crianças? Ainda tem muita gente fazendo confusão com a questão da concentração de uma gota de óleo essencial, que a gente sabe que é verdade, é suficiente, né, muitas vezes para um tratamento, para um efeito que a gente quer, uma única gota do óleo essencial, mas algumas pessoas entram numa piração de que, a comparação mais comum, a Eunice com certeza já deve ter usado ela, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da planta, né? Da mesma planta. E aí as pessoas entram numa surtada, que não é verdade, eu gostaria de aproveitar para começar essa explicação, de que você, tomando uma gota, você está tomando o equivalente a 28 xícaras de chá. É diferente, tá? Quando você faz um chá, você está perdendo muito das propriedades daquela planta. Então, seria preciso que você reunisse 28 xícaras de chá para conseguir concentrar o que você concentra em uma gota. É ao contrário o nosso raciocínio. Não é dizer que uma gota é perigosa, e por isso, para quem critica, né, a segurança no uso para crianças, não é dizer que uma gota equivale a tomar 28 xícaras de chá, é ao contrário. Então, vamos lá. Óleos essenciais são seguros para crianças? Sim, com certeza. Os óleos essenciais são seguros, mas é preciso que a gente se lembre que as crianças são menores em tamanho, em peso, né, em massa corporal, e também muito mais sensíveis que os adultos. Por quê? Porque elas ainda estão se desenvolvendo.
Um bebezinho que nasce ainda está terminando de desenvolver o seu sistema digestório, seu sistema excretório, né? Os intestinos, está desenvolvendo ainda o sistema respiratório que nunca funcionou, né? Dentro da barriguinha da mamãe. Então, eles estão numa outra faixa, e por isso a gente tem que entender que as regras de usar óleos essenciais são diferentes daquelas regras que os pais usam em termos de quantidade, em termos de formas de aplicação, tudo isso adaptado para as nossas crianças. É muito simples, basta que a gente aprenda o que a gente tem de especial, vamos chamar, né, as diretrizes especiais de segurança que são exigidas para usar óleos essenciais com os nossos filhos, porque aí não vai ter dificuldade, não precisa ter medo, vai ser muito mais fácil ajudá-los a usar esses benefícios que os óleos têm a oferecer. Na convenção de 2018, a gente até perde, né, a noção, é que foi lançado esse Kit Kids, e eu tive a oportunidade de estar lá na convenção nos Estados Unidos, e foi uma cena deliciosa que eles programaram, porque tinha um filmezinho de crianças conspirando. Não sei se vocês já viram esse filme, mas eu achei assim, delicioso. Aliás, as sacadas da Doterra são sempre muito deliciosas. Eram crianças conspirando para conseguir ter acesso, estavam fazendo um plano em cima de uma mesa e tal, para fazer um plano de conseguir ter acesso aos óleos essenciais dos pais, porque eles diziam assim, olha, nossos pais quando usam ficam felizes, ficam animados, melhoram das dores, e por que nós não podemos pôr a mão nisso, né? Estão sempre distantes de nós. E aí a mãe de um deles chega, e eles rapidamente cobrem lá os planos, e ela chega com a bolsinha do Kit Kids dizendo, olha, crianças, a partir de agora vocês mesmo vão ter possibilidade de usar o óleo diretamente, porque é muito bom. E aí faz toda a propaganda, né, dos óleos essenciais. E aí é impagável a carinha de frustração das crianças que estavam prontas para uma ação e foram surpreendidas com o presente. E, a partir daí, a gente foi verificando que a Doterra é muito cuidadosa na preparação de um blend. Não só porque o blend é uma mistura de óleos e, por isso, eles têm que ser combinados de uma forma que um potencialize o uso do outro, mas também porque no blend ele vem carreado... Desculpa, meu telefone aqui começou a falar sozinho. Porque eles vêm... diluídos, e por isso eles já são bem mais seguros, muito mais fáceis. Tá vindo de fedor usar. aqui, Fred. Tira e lava essa coisa aí. Que horror, Jesus. Já, tá ok. Vamos lá. Os óleos carreados são mais seguros para uso. Então, a gente foi conhecer o que os óleos da linha Kids têm para oferecer para os nossos pequenos. É bom que a gente lembre que óleos essenciais são compostos naturais das plantas e não são novidade no uso, né? É muito usado já em produtos comerciais. A gente pode, provavelmente, já ter encontrado muitos produtos que a gente usa. Há pouco tempo tinha uma propaganda, eu agora quase não vejo televisão, mas tinha uma propaganda de um casal em que o rapaz estava colaborando, né, trabalhando junto com a esposa na limpeza da casa, e ele usava um produto lá que saíam gotinhas de óleo essencial. A gente sabe de alguns amaciantes, a gente sabe de vários produtos de beleza, produtos já direcionados à saúde e à manutenção da saúde da pele, que já usam óleos essenciais. Então, não é novidade que os óleos essenciais têm a sua utilidade para o nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Velas, sabonetes, loções, produtos para o cuidado da pele. Antes, a intenção era mais a de acrescentar uma fragrância. A intenção era exatamente dar esse perfume maravilhoso que só um óleo essencial tem. Se você compara uma lavanda com os tradicionais perfumes à base de lavanda, alguns até chamados de alfazema, que era o nome mais comumente conhecido, você vai ver a diferença. A lavanda é aquela coisa
impactante. O perfume à base de lavanda, além de poder conter substâncias que vão agredir o nosso organismo, porque são substâncias sintéticas, com certeza não terão aquela fragrância, aquele impacto. E essa era a primeira utilidade dos óleos essenciais, acrescentar uma fragrância nos produtos comerciais. Inclusive, e é mais do que tranquilo que a gente sabe disso, as propriedades purificadoras dos óleos essenciais. O limão, por exemplo. O limão é um que sempre aparece em produtos à base de detergente, produtos que queiram trazer a limpeza, porque ele é naturalmente um detox, ele naturalmente combate as gorduras. Então, é muito comum também que, pelas propriedades purificadoras, óleos essenciais apareçam com frequência em produtos de limpeza. Então, será que não tem novidade nenhuma? Está tudo bem? A gente sempre usou? Bom, é sim provável que a gente tenha utilizado os produtos de limpeza com óleos essenciais. E qual seria o benefício de utilizar apenas óleos essenciais? É permitir que a gente evite as toxinas, as substâncias químicas que são prejudiciais e que vêm junto com os produtos que são aonde foram adicionados os óleos essenciais, os produtos comerciais. Eu não sei se vocês têm ciência de um estudo que apresenta o risco que donas de casa sofrem de intoxicação em grande percentual, mesmo aquelas que não trabalham fora, né, que não têm outros contatos, que se intoxicam exatamente pelo contato que tem com os produtos que prometem maravilhas, né, que arrancam tudo das paredes, arrancam todas as gorduras, mas vem acrescido de muitos produtos tóxicos, muitos produtos à base de petróleo, que são extremamente prejudiciais para o nosso organismo. Então, essa é a vantagem da gente usar óleos essenciais puros. E, além disso, de tanto usar óleos essenciais, o nosso corpo vai se capacitando a processar esses óleos. Então, a dosagem de um óleo essencial para a ingestão em crianças é muito restrita, é muito menor, né, do que para um adulto. E a gente fala aqui em ingestão, mas a gente pode entender também o uso pela pele ou pela inalação, porque seja por ingestão oral, né, via oral, ingerir mesmo, beber, ou passar na pele, ou inalar, nós teremos esse óleo penetrando na nossa corrente sanguínea e, de qualquer maneira, atingindo as nossas células. Então, a gente deve ter o cuidado de usar óleos essenciais em crianças em quantidade muito menor do que um adulto. Mas, provavelmente, nossas crianças foram expostas a essas pequenas doses de óleos essenciais na alimentação, nos produtos domésticos, né, nos produtos de limpeza, de higiene pessoal, os shampoozinhos. Todo mundo agora está apostando em óleos essenciais para torná-los ainda mais atraentes e mais perfumados. Bom, então eu trouxe para vocês algumas regras, não são todas, né? Não são regras claras, a gente pode depois trabalhar um pouco mais nisso, mas as regras básicas, sempre supervisionar nossas crianças durante o uso de óleos essenciais. Por que esse cuidado? Gente, pega um óleo de laranja, de tangerina, não dá vontade de beber? A criança não vai ter discernimento para saber se aquilo é um suquinho de laranja, porque o cheiro é maravilhoso, ou se é um produto que deve ser consumido em pequena dose. Então, sempre supervisione as crianças. E sempre dê a elas doses menores do que se daria para um adulto. A regra número 3 é: dilua os óleos essenciais antes de usar em crianças. Por quê? Como a gente falou lá no início, há muito risco de sensibilidade porque a pele dele é mais sensível do que a nossa de adulto. Então, para evitar qualquer risco de sensibilidade, diluição é recomendada. Evitar regiões sensíveis durante a aplicação. Essa regra vale para nós também, adultos. Nada de muito próximo aos olhos, jamais dentro do nariz e dentro do ouvido. Em mucosas, com muita cautela, né? Mucosas da boca, mucosas da região genital, muito cuidado, porque são regiões muito sensíveis. Regra número 5, lembre de que existem óleos que causam a sensibilidade na luz solar.
principalmente os óleos cítricos. Então, criança está sempre brincando ao ar livre, quando pode, né? Agora, nesse momento, nem tanto. Mas criança tem essa facilidade de se descuidar. Então, a gente não deve fazer uma massagem com óleo cítrico e deixá-la brincar sem blusa, sem short, na exposição ao sol. Outra regra, sempre guardar os óleos em local seguro, fora do alcance das crianças. À medida que as crianças vão crescendo, é importante que ela, principalmente com a linha Kids, consiga se perceber e buscar o óleo que ela precisa para lidar com aquela emoção, com aquela situação que ela está querendo controlar. Mas isso a partir de uma determinada idade, nada de deixar com os nossos pequenos de 2, 3 anos, porque eles não vão ter condições de fazer essa avaliação. Regra 7, como pai ou mãe, ou tia ou avó, que é o meu caso, que é por isso que eu sou tão apaixonada pelos óleos essenciais para crianças, é preciso que a gente se eduque, é preciso que a gente busque informações para ter a segurança. E a doTERRA possibilita que a gente conheça as recomendações de uso interno, externo, né, de fotossensibilidade. Todos os produtos vêm com algumas advertências que vale a pena a gente se inteirar delas para ter segurança no uso. E principalmente, se o seu bebê, se o seu filho tem algum problema ou alguma situação especial de saúde, consulte sempre o seu médico. Cada pessoa reage de uma maneira ao uso de óleos essenciais. Nós vamos nos empoderando, nós vamos conhecendo, nós vamos ganhando confiança para usar. Mas se a sua criança tem algum problema mais sério de saúde, consulte o seu médico para que você não tenha nenhum susto e depois venham dizer que foi o óleo essencial que criou alguma situação mais complicada. Então, vale sempre essa recomendação. Óleos essenciais não substituem a alopatia. A aromaterapia faz parte das terapias integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. Ela foi disponibilizada em muitos lugares ainda não implementada, né? A gente não tem isso disponível num posto de saúde, mas ela faz parte, desde 2018, das práticas integrativas de saúde do SUS. Então, à medida que a gente vai substituindo algumas situações, a gente também corre o risco de entrar num pensamento muito antigo, que era a terapia alternativa. Eu não me trato mais com alopatia, eu só me trato com aromaterapia, com acupuntura, com homeopatia, seja lá qual for uma das terapias integrativas. O nome já diz, ela é integrativa. Então, vale a pena a gente manter isso em vista e não cometer nenhum risco com a saúde das nossas crianças. Eu queria deixar para vocês essa dica, que tudo que eu falei até agora, a fonte é esse e-book da doTERRA. Tá? A gente já tem lá no nosso site, doterra.com, na parte de... agora me perdi. Serviços, se não me engano, educação. Houve uma mudança no site, vocês me perdoem, agora eu podia ter colocado a fonte inteira. Mas entrando em e-book, entrando em doterra.com, serviços, educação, você vai achar esse e-book falando sobre óleos essenciais e crianças. A gente sabe, e é por isso que a doTERRA é tão especial, que sempre que há uma educação a respeito de um produto, as chances da gente tirar o melhor proveito dele, sem qualquer risco, é muito maior do que a gente sair por aí à louca fazendo. Então, a doTERRA tem o cuidado de nos capacitar como profissionais, como consultores de bem-estar, como pais, como mães, usuários de óleos essenciais. Então, correm lá depois e dão uma olhadinha, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse e-book. Bom, chegamos ao nosso assunto, que é falar sobre esse lindo, maravilhoso kit, chamado Kit Kids. São 6 óleos essenciais na forma de roll-on, já carreados em dosagens seguras, para que as nossas crianças possam usar sem risco de contaminação. A palavra não é contaminação, mas sem intoxicação. Isso, sem riscos de intoxicação. Então, a gente tem o Stronger, o Brave, o Thinker, o Steady, o Rescor e o Calmer. Gente, o Calmer é tudo que há.
É um óleo, é um blend maravilhoso para trazer. E eu tenho tido resultados com adultos. Lembra que no início eu falei, olha, é um kit para as crianças, direcionado para as crianças, mas todo mundo pode usar. Eu tenho uma interagente, né, que a gente chama como terapeuta, que comprou para as filhas, mas percebeu que o irmão dela, adulto, gostava, e aí comprou e deu de presente, aí depois foi para o pai. Então, é uma coisa que a gente consegue compartilhar independente da idade. O conjunto da obra ali é sensacional. Eu tenho uma sobrinha que, quando eu vim dos Estados Unidos e trouxe esse kit, que era o lançamento, eu passei na casa deles, em São Paulo, e deixei o Calmer para uma das sobrinhas e o Thinker, né, que é o pensador, para outra que tinha problemas de concentração. Primeiro áudio que eu recebi foi da Camila, que ganhou o Calmer. Ela me chama de Dindinha. Eu passei o seu olhinho e desmaiei na cama, Dindinha. Que coisa gostosa. Então, até é muito gostoso você ouvir isso de uma criança, porque é sincero, porque é realmente a sensação que ela teve com o uso do óleo. Bom, o Kit Kids, a gente já falou, tem um conjunto de 6 sinergias, e cada uma delas é apropriada para um estado emocional do nosso pequeno. São divididas mais ou menos, né? Todas elas interagem entre si, mas são divididas mais ou menos no que nós, terapeutas holísticos, gostamos muito de classificar como o conjunto da nossa existência. A gente não é só corpo, a gente também é mente, a gente também é emoções. A mente tem a ver com os nossos pensamentos, né, que trabalham, às vezes, contra nós, aqueles pensamentos insistentes, aqueles pensamentos que nos deixam mais e mais tensos com uma situação. A gente é corpo, que às vezes tem sintomas físicos, e a gente é emoção. Nossa carga emocional é capaz de mudar o nosso dia. E os óleos essenciais são maravilhosos para atuar nessa parte emocional. Então, a gente tem na mente o Tinker e o Calmer, no corpo o Stronger e o Rescuer, e nas emoções o Steady e o Brave. Eu vou falar, então, agora um pouquinho de cada um deles. Não podia perder a oportunidade, como vovó coruja que sou, de um molequinho de 4 meses, de botar uma foto do Moisés para ilustrar exatamente o óleo que pode ajudar na hora de dormir, com uma experiência tranquila, aconchegante, e é exatamente o Calmer. Deixa eu tirar minha tela, Isso, ele estava em cima. Aqui, a gente vai fazer uma comparação com o Serenity, que é o que eu, pelo menos, elegi como absolutamente indispensável para iniciar uma boa noite de sono quando eu estou mais agitada, cansada ou mesmo nervosa. Então, o Serenity é comparado ao Calmer, ou vice-versa, né? O Calmer é comparado ao Serenity, para trazer essa indução do sono, para trazer para a gente aquele sentimento de tranquilidade, para ir reduzindo a nossa atividade mental e trazendo para a gente um momento de relaxamento e de sono tranquilo. O meu netinho não dorme muito com a lavanda pura, mas o Calmer faz um efeito maravilhoso, porque ele tem exatamente o que a gente comentou. Ele é um blend de óleos que são adicionados para potencializar o efeito um dos outros. Então, esse é o soninho garantido do Moisés. Aqui a gente tem um outro blend que ainda não está no Brasil, para adulto, que é o Intune, direcionado para essa questão do foco, direcionado para aqueles momentos que a gente precisa prestar atenção e se concentrar. E para os nossos pequenos, o que se assemelha a ele, o que tem a composição para essa finalidade, né, de ajudar no foco, de ajudar na concentração, de ajudar nos estudos, é exatamente o Tinker. É o pensador, é o que te ajuda também a trabalhar com a mente, para que a mente não fique divagando, para que você não fique se distraindo com qualquer coisa. E a gente sabe que existem muitas crianças que têm uma certa dificuldade em focar a atenção numa atividade, principalmente numa atividade escolar. Se for chata, então, aí que ninguém aguenta. Então, podemos contar com o Tinker. Esse foi o que eu dei para outra sobrinha,
e ela me mandou o seguinte áudio: olha, depois que eu usei o seu olhinho, elas dizem que é o meu olhinho, eu usei o seu olhinho e quando eu percebi, a aula de inglês já tinha acabado. Você acredita que eu nunca fiquei tanto tempo prestando atenção na aula? Eu consegui só me distrair ou cansar quando a aula já estava acabada. Então, é muito legal, a gente pode usar isso para ajudar, e principalmente nesse momento em que muitas crianças ainda estão com as aulas online, e olha, não é fácil, eu estou com aulas online na faculdade e estou contando com a força de vontade, com a disciplina, para me manter focada. Então, a gente pode ajudar as crianças massageando, dando para elas inalarem o Tinker. O Deep Blue é um óleo que todo mundo sabe que é a... Opa, desculpe. O Deep Blue é um óleo que nos ajuda exatamente quando a gente está cansado, quando a gente teve um dia muito cheio de atividades e por isso pode estar até com as pernas pesadas, né? Eu costumo dizer assim, sabe aquele dia depois de uma faxina que você fez 1001 atividades, não sabe nem aonde dói, de tanto que dói o seu corpo? Não dá para passar o Deep Blue no corpo inteiro, até porque, né, o vidrinho do Deep Blue é fantástico, mas não é barato. Então, a dica é usar o Deep Blue numa massagem na sola dos pés, porque é um local que vai levar, vai transportar com muita facilidade todos os princípios ativos dos óleos que compõem o blend para todo o seu corpo. E imagina você ter um similar para as crianças, que é o Hair. É um óleo que é um blend, perdão, que você vai massagear as perninhas, os pezinhos, para que a criança tenha, então, o relaxamento físico. Vocês já viram uma criança que brinca tanto durante o dia, que está cansada, mas não consegue dormir? Às vezes o que ela está precisando é isso, de um relaxamento físico, né? Relaxar a tensão, o corpo está agitado. Faz uma massagem na solinha dos pés e depois me conta o resultado, como vai ser produtiva essa noite dessa criança. Esse aqui é outra foto do Moisés, que foi tirada exatamente para ser usado no momento em que a gente fosse falar de uma criança que estava inquieta, que estava chorando, que não queria nada com nada. Se fosse um adulto, a gente já tinha como referência o Balance. E para a gente usar nos pequenos, a gente vai usar o Steady, para aliviar os sentimentos de ansiedade, de inquietação, e mais uma vez numa deliciosa, numa delicada massagem, que pode ser na nuca, não é na nuca, desculpe, está errado, na nuca e na sola dos pés. Então, Moisés é nosso freguês de massagens. Ele tinha muitas cólicas, então a gente usou óleos calmantes para cólica, diluídos no óleo carreador. A gente usa para ele dormir melhor, a gente usa para ele parar com essa choradeira. Ele só tem 4 meses, mas está com os primeiros sintomas dos dentinhos que estão nascendo. Isso deixa a criança muito irritada. Então, o Balance é ótimo para trabalhar essa ansiedade. E a massagem já ajuda a criança a entrar no clima de calma e tranquilidade. E não é para terminar ainda, que esse é o quinto, o Stronger, que é um óleo, um blend, comparado ao nosso On Guard, outro blend que a gente usa para melhorar nossa energia, para deixar a gente até menos predisposto a ficar gripado. É um óleo que trabalha ajudando a nossa imunidade. Então, o Stronger é o indicado para as nossas crianças quando, tadinho do bonequinho do exemplo aqui, quando o nosso filhotinho tiver com pouca energia. E aí a gente pode novamente usar uma deliciosa massagem na coluna, no pé ou nos punhos e deixar ele inalar, porque aí você vai ter 2 funções. Você vai ter a aplicação tópica, que vai carrear para dentro do corpinho dele os benefícios bioquímicos dos óleos essenciais que compõem a sinergia, e também o aroma enriquecedor, o aroma edificante, né? Aquele aroma que deixa a gente mais para cima. Então, esse também trabalha no físico da gente. E agora sim, para terminar, o Brave, que é um óleo que atua no nosso emocional, porque ele tem um aroma muito alegre, muito emocionante, muito aconchegante, que vai nos remeter
ao Motivate. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho meu Enrolon e, olha, já está acabando, porque é muito, muito legal você poder acordar e inalar. Ele tem um perfume maravilhoso. E a função dele é exatamente revigorar a gente e nos dar mais energia, mais poder quando a gente estiver desmotivado. Então, aquele bonequinho que na foto anterior estava lá com a bateria descarregada, com pouca energia, usando o Brave, vai se tornar uma criança mais dinâmica, mais motivada. E ele ajuda, inclusive, a tradução do Brave, né, é coragem, inclusive a enfrentar situações para as quais ele, às vezes, está um pouco medroso, na verdade, de enfrentar turmas novas em colégio, ou para enfrentar mudanças de cidade, de local, outras companhias. Já tem uma série de situações emocionais nas quais ele vai poder se beneficiar do uso do Brave. Gente, o que eu queria falar para vocês é isso. A gente tem, através dos blends da doTERRA, várias situações de colaboração com as nossas crianças. A linha Kids é segura, mas se você estiver cuidando, por exemplo, de um bebê de menos de 3 meses, procure alguém mais experiente, dilua mais ainda, mesmo esses blends, porque até os 3 meses, muita coisa é restrita aos bebês, porque lembra que a gente falou, está tudo em desenvolvimento. Então, a gente tem que ser responsável e a única maneira da gente usar isso com segurança é se informando, se educando, e é para isso que a gente está sempre colaborando, trazendo essas informações para você. Será que Eunice está na escuta? Vou interromper o compartilhamento. Eu vou ver se eu consigo, então, olhar aqui o bate-papo. Eu coloquei no grupo da doTERRA o print das telas, porque tinha algumas pessoas perguntando se ficaria gravado, e realmente está sendo gravado. Sim. Mas aí o pessoal já aproveita e já pega os prints, enquanto não recebem a gravação. Tem algumas pessoas cumprimentando pelas informações, que foram muito esclarecedoras, te parabenizando. Né? Obrigada. E, por enquanto, não tem nenhuma questão assim. As pessoas mais específica, ótimo. Foi super bem esclarecido, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho, ver se tem alguém mais que gostaria de fazer algum tipo de pergunta. Eunice, eu tenho certeza que essas pessoas... Eu tenho certeza que essas pessoas já assistiram a sua apresentação e por isso não tem dúvidas. Não, imagina! Nós fechamos tudo. Muito hoje. Aprendi muito. Eu também aprendo. Toda vez que eu preciso me apresentar, o que a gente faz? A gente corre lá e dá uma estudadinha mais, né? E busca até informações mais novas, mais atuais. Esse book em português é novo, eu não sei se todos já tiveram acesso, mas vale super a pena. A gente é abençoado com esse material que a doTERRA não se cansa de nos fornecer para que a gente seja aquilo que eu falei, para que a gente tenha de fato o melhor benefício do óleo essencial. Tem uma perguntinha aqui. Eu coloquei no grupo dos fundadores da doTERRA os prints da tela. É que estão perguntando aonde que eu coloquei os prints. Bia. Gente, o fato de ser vovó também me inspira a procurar mais e mais coisas, né? Eu sou vovó de primeira viagem, apaixonadíssima. Mas vamos lá, e quando a última apresentação que eu fiz para a Ana Paula foi sobre a aromaterapia na gestação e no puerpério. Quem não viu daquela vez, se tiver algum interesse, eu fui me moldando, né, nas apresentações de acordo com o que estava acontecendo aqui em casa. Minha nora grávida, a gente trabalhando e usando, e estudando e aplicando, e agora com o bebê, é a nova fase, vamos estudando e aplicando para crianças. Mas eu tenho uma perguntinha aqui no chat, olha, se tem algum para alergia... Sobre dermatite para criança e alergia a leite. Então, olha só, a dermatite para criança, a gente trabalha sempre a questão também do emocional, tá?
para lidar com aquela lesão, vamos chamar assim, né, com aquele machucadinho, a lavanda é excelente, né, num creme neutro ou num óleo vegetal, né, no nosso óleo de coco, que por si só também já tem excelentes benefícios para a pele. E é o mais seguro. Entre todos os óleos essenciais que a gente trabalha, a lavanda é o mais seguro para trabalhar. Eu gosto muito, muito, e na literatura médica que eu estudo para fazer essas recomendações, também se fala da camomila romana. A camomila romana é liberada para o recém-nascido, assim como a lavanda. Então, poderia fazer uma gotinha de cada, num 10 ml, 2 gotinhas, né? Dependendo, inclusive, da idade da criança. Tudo isso é muito relativo, tá? Por isso que eu evito, nessas apresentações, fazer recomendações. Eu não sei se vocês conhecem a minha página lá do Instagram, meu perfil do Instagram, e toda vez que eu falo, esse mês eu estou empenhada em fazer, direcionado para as crianças, né, por causa do mês de outubro, e eu não faço uma prescrição, porque eu sou aromaterapeuta e como a gente trabalha com um caso individual. É preciso que eu saiba um pouco mais se essa criança está passando por uma situação de medo, que a gente pode indicar o Juniper, se é só uma questão emocional envolvida, que a gente possa colocar outros óleos, né? Mas, assim, falando de uma forma geral, seguro e bem direcionado, bem indicado, é a lavanda, é a camomila romana, é o Helichrysum, que é o Immortelle. Também são óleos bem carreados, uma gotinha em 10 ml, dependendo da idade da criança, você vai estar fazendo uma indicação segura. Sobre alergia a leite, aí já entra o outro lado, né? Já entra o lado da estudante de biomedicina. O que causa alergia a leite é uma dificuldade de produção de enzimas que a gente tem ou não tem dentro do corpo. Às vezes, a criança nasce com essa intolerância ou com essa alergia, e aos poucos isso vai se modificando. A Camila, minha sobrinha, que eu mencionei, que usou o Calmer, é uma dessas crianças. Ela fez um acompanhamento com a alergista, não era nada específico, identificado que ela pudesse tomar uma vacina ou sei lá o que, qualquer coisa, mas o organismo dela amadureceu e ela conseguiu, hoje em dia, ela está com 8 anos, ela já consegue fazer uso de leite, nem gosta tanto porque não acostumou, mas sem algum problema. Agora, óleo essencial para trabalhar isso, eu não tenho indicação. Eu fico te devendo, eu não sei de ninguém que possa indicar. Quando é mais idade, né, quando é a partir dos 12 anos que a gente já pode começar a sugerir a ingestão, eu já cheguei a pesquisar a ingestão do nosso Zengest. E eu explico por quê. Porque ele é um composto com várias linhas de ação. Cada um daqueles óleos trabalha de uma maneira no nosso sistema digestório. E a esperança, né, a ideia é que ele vá normalizar a situação que acontece no nosso metabolismo, inclusive com a produção das enzimas. As enzimas digestórias, eu tenho muitos casos para contar de pessoas que precisavam esqueci o nome daquele remédio que ninguém gosta, mas que muita gente tem que usar, para omeprazol. O omeprazol para eu acho que eu congelei, né? Opa, voltei? Estou congelada? Eunice, estou congelada? Não, não? Está aparecendo a tua tela. Tá. É porque tinha... Está aparecendo a tua tela. Para mim deu uma paradinha, mas tudo bem, já voltei. Então, o omeprazol, ele faz o trabalho de substituir o que o nosso organismo não faz. Na verdade, ele impede o organismo de produzir determinados ácidos que o organismo está produzindo em grande quantidade. A questão da alergia a leite, né, geralmente é uma enzima chamada lactase, que a gente não tem. Então, para criança, eu não tenho indicação, fico devendo essa e prometo que se eu descobrir, se eu tiver algum estudo mais específico para isso, eu compartilho com vocês. Podem me cobrar depois.
Alguém pediu para apresentar novamente a gestação. Isso. É bem legal, né? É bem legal. Eu até dei um curso online para uma galera lá de São Paulo que é fisioterapeuta especializada na gestação, né? Acompanhar as mães, fazer todo o trabalho no assoalho pélvico, enfim, a parte bem direcionada. E foi muito legal, porque uma das alunas, uma das profissionais fisioterapeutas estava grávida. Então, a gente se esbaldou de trocar ideias do que podia, de como fazer. Carlos, Carla, podemos considerar... Instagram. Oi. O pessoal Meu Instagram, tá Carla... teu Instagram, tua página. Tá, vou digitar aqui, ó, carla.stael, assim como aparece nos slides, S mudo, é Carla Stael. Alguém pediu aqui para considerar, o Carlos fez uma pergunta, podemos considerar óleos são homeopáticos? Amei essa pergunta, adoro falar sobre isso. Na verdade é o seguinte, na minha formação de acupuntura, eu me desviei um pouquinho e tentei estudar homeopatia, porque eu achava muito legal a questão energética, né? Porque quem conhece a homeopatia sabe que se a gente fizer um teste de laboratório, não vai encontrar ali nenhuma substância química da origem. Então, se ele foi feito de uma planta, ali não tem nada químico, bioquímico daquela planta. O que tem na homeopatia, por causa da dinamização, por causa da forma como ela é preparada, é a energia sutil daquele medicamento. E é muito legal estudar, uma pena que eu realmente não dei conta, porque a gente aprende que, na visão da homeopatia, o semelhante é que cura o semelhante. Então, se você, por exemplo, vai procurar curar ou ajudar a cuidar de uma pessoa com um trauma por abandono, você vai procurar, gente, é impressionante, é lindo, você vai procurar um produto que é extraído de um animal marinho, tenho quase certeza que é um polvo, agora deu um branco, mas eu acho que é um polvo, que quando os filhotes nascem, os pais já morreram. Eles são abandonados no local e vão para outro. Então, olha que coisa interessante. A energia daquela substância é concentrada ou é purificada na forma de homeopático e dada para que aquela pessoa supere aquele trauma. É lindo. Essa é a ideia da homeopatia. Eu comecei a estudar, como eu disse, não consegui terminar por outras questões, me especializei mais em acupuntura e depois em aromaterapia. E o que eu descobri na aromaterapia? O melhor dos dois mundos. Que se eu pegar um óleo essencial e levar para um laboratório, e aliás isso é uma coisa que a doTERRA faz questão de divulgar, que os óleos que ela nos fornece são absolutamente testados, comprovados, que têm os bioquímicos que devem ter e não têm os que não devem ter, você vai encontrar. Então, você leva para um laboratório um óleo essencial de peppermint. Você vai encontrar lá os princípios ativos do hortelã-pimenta que vão nos ajudar com todos os benefícios que ele tem. Mas, se você utilizar a frequência vibratória do óleo essencial, você consegue benefícios incríveis. Deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Eu estou com um curso chamado Aromaterapia Vibracional, um curso todo online, que é assim, a minha menina dos olhos, a minha paixão. Meus olhinhos brilham quando eu estudo essa parte, porque eu já sabia que os óleos essenciais têm propriedades bioquímicas, tanto que eu voltei a estudar biomedicina. Estou lá arrancando os meus cabelos para aprender bioquímica, química orgânica, química biológica, que é difícil pra caramba, mas que explica muito de como funciona no nosso físico. Agora, entender como funciona a energia de um óleo essencial é na aromaterapia vibracional. E aí, Carlos, respondendo a sua pergunta, eles não são homeopáticos, eles são um meio do caminho entre a homeopatia e o remédio alopático, porque você vai encontrar a energia e o princípio ativo. Não tem coisa melhor, gente. Por isso que a gente ama óleo essencial. Tem alguém com o microfone aberto querendo falar? Então, vou desativar o som aqui, só para a gente não ficar ouvindo muitos barulhinhos. Respondi, Carlos, por favor. Respondi a sua pergunta?
Sim, companheira, foi magistral a sua resposta. Obrigada. Obrigada. Eu adoro falar sobre isso porque eu sou apaixonada por essa, sabe, exatamente por essa pegada. O que é um óleo essencial? É o melhor dos dois mundos. Gente, Antônio, Eunice, você me permite responder, então? Alguém perguntando sobre o curso? Pode. Falar sobre o curso? Posso digitar aqui, então, o site Aroma. Se você for lá, olha só, vamos lá. Se você for no meu Instagram, lá na bio tem aquele Linktree, e clicar no Linktree, o primeiro dos quadradinhos é o curso de aromaterapia vibracional. Tem outras coisas, tem um e-book gratuito, podem lá ver o e-book gratuito de aromaterapia vibracional, é show de bola também, eu fiz primeiro do que o curso. O site direto é aromavibracional.com, tá aqui, estou digitando, mas você entra também lá no Linktree, que está no Instagram, na biografia do Instagram. Celular, WhatsApp, vamos lá, prometo responder sempre que eu puder, mas o WhatsApp totalmente abarrotado. Vamos lá. Meu DDD é 21, né? Sou carioca. Tá digitando aqui. Pronto. Tá aí. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Só me perdoem se eu demorar um pouquinho para responder, né? Porque eu estou em semana de prova, sou vovó, ajudo minha nora a cuidar do meu netinho e estou também com esses cursos. Como todos nós, né? A gente está se reinventando dentro de casa, porque o lado bom... Opa! O lado bom dessa terapia, dessa pandemia, foi a gente perceber que dá para fazer essas reuniões maravilhosas, encontrar gente do Rio Grande do Sul, né? Quem mais que está aqui de outros cantos aí do Brasil? Eu estou aqui no Alto da Serra do estado do Rio. Eunice é do Rio Grande do Sul, né? Isso, só de Porto Alegre. Pois é, o sotaque não deixa a gente duvidar.